Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sucesso em Audiobook. Hoje você vai ouvir o capítulo 5 do livro Atitude Mental Positiva de Napoleon Hill. E eu já vou pedindo para você deixar aquele like, se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante a gente que está aqui do outro lado, produzindo esse conteúdo especialmente para você, tá bom? Então vamos ao nosso audiolivro. Capítulo 5 e algo mais. Você já tentou sinceramente e ainda assim falhou? Talvez tenha falhado porque havia algo mais necessário para trazer o sucesso que você estava procurando. O axioma de Euclides diz: o todo é igual à soma de todas as partes e é maior do que qualquer de suas partes. Isso pode ser avaliado, assimilado e aplicado em cada resultado ou realização. Por outro lado, qualquer parte é menor do que o todo. Portanto, é importante que você adicione todas as partes necessárias para completar o todo. Uma atitude mental negativa é uma das principais causas de fracasso. Você pode ser desnecessariamente ignorante dos fatos, leis universais e poderes. Você pode conhecer muitos deles, mas fracassar em aplicá-los a uma necessidade específica. Você pode não saber como conseguir relacionar, usar, controlar ou harmonizar poderes conhecidos e desconhecidos. Quando busca o sucesso com AMP, você continua tentando, continua pesquisando para encontrar algo mais. O fracasso é experimentado por aqueles que, quando experimentam a derrota, param de tentar e encontram o algo mais. É fácil quando você aprende o algo mais e experimenta o know-how. Dê um quebra-cabeça para uma criança e talvez ela não consiga resolvê-lo. Se continuar tentando e aprender como resolvê-lo, ela então trata disso rapidamente. Você não é criança, mas talvez haja vários enigmas da vida que você queira resolver. Você pode resolvê-los mais facilmente com a AMP. Por exemplo, certa vez um compositor escreveu uma canção, mas não conseguia publicá-la. George M. Cohan comprou-a e acrescentou algo mais. O algo mais rendeu uma fortuna a Cohan. Ele apenas acrescentou 3 palavrinhas: hip hip hurra. Thomas Edison fez mais de 10.000 experimentos antes de desenvolver uma lâmpada incandescente de sucesso. Após cada derrota, ele continuou à procura de algo mais, até encontrar o que procurava. Quando o desconhecido tornou-se conhecido para ele, inúmeras lâmpadas elétricas puderam ser fabricadas. Foi necessário apenas aplicar leis universais que sempre existiram, mas anteriormente não haviam sido reconhecidas como aplicáveis à invenção específica. Existem muitas curas e prevenções para as doenças. Todavia, em determinado momento, podem ser desconhecidas. A prevenção médica para a polio era desconhecida até o Dr. Jonas Edward Salk utilizar princípios da lei universal que antes não eram aplicados pela profissão médica para a prevenção dessa temida doença. Você pode fazer US$ 1 milhão empregando uma fórmula de sucesso. Se perder o seu dinheiro, pode fazer outro milhão, e até mais. Quer dizer, desde que saiba a fórmula e a aplique. Suponha que você tenha reconhecido a fórmula a qual o ajudou a fazer seu primeiro milhão. Você pode fracassar na segunda tentativa, pois se desvia dos princípios do sucesso aplicáveis. Em sua segunda tentativa, pode precisar fazer ajustes devido às condições cambiantes, mas os princípios permanecerão os mesmos. Orville e Wilbur Wright tiveram sucesso em voar, porque acrescentaram algo mais. Muitos inventores chegaram muito perto de inventar o avião antes dos irmãos Wright. Eles usaram os mesmos princípios utilizados pelos outros, mas acrescentaram algo mais. Criaram uma nova combinação. O algo mais foi bastante simples. Anexaram flaps, móveis de um design específico nas extremidades das asas, de modo que o piloto pudesse controlá-los e manter o equilíbrio do avião. Esses flaps foram os precursores do aileron moderno. Você notará um denominador comum em todas essas histórias de sucesso. Em cada caso, o ingrediente
secreto foi a aplicação de uma lei universal anteriormente não aplicada. Isso fez a diferença. Então, se você está no limiar do sucesso sem ser capaz de atravessá-lo, tente acrescentar algo mais. Não precisa ser muito. As palavras hip hip urra foram tudo o que era preciso para fazer uma canção de sucesso. Pequenos flaps foram tudo o que era preciso para fazer um avião voar depois de outros terem fracassado. Não é necessariamente a quantidade de algo mais, mas a qualidade inspirada que conta. Por que a Suprema Corte decidiu que Alexander Graham Bell inventou o telefone? Muitas pessoas alegaram ter inventado o telefone antes de Alexander Graham Bell. Entre aqueles que detinham patentes anteriores estavam Gray, Edison, Dolbear, McDougall, Van der Waide e Reis. Philip Reis foi o único que aparentemente chegou perto do sucesso. A pequena diferença que fez uma grande diferença foi um único parafuso. Reis não sabia que se tivesse girado um parafuso um quarto de volta, teria transformado a corrente alternada em corrente contínua, e então teria sido bem sucedido. Em um caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, o tribunal observou que Reis sabia o que tinha de ser feito a fim de transmitir a fala pela eletricidade é muito aparente, pois, em seu primeiro artigo, disse: tão logo seja possível produzir, em qualquer lugar e de qualquer forma, vibrações cujas curvas sejam as mesmas que as de qualquer tom ou combinação de tons determinados, deveremos receber a mesma impressão que esse tom ou combinação de tons teriam produzido em nós. A corte observou a seguir. Reis descobriu como reproduzir tons musicais, mas não mais que isso. Ele podia cantar por meio do seu aparelho, mas não podia falar. Do início ao fim, ele admitiu isso. Como no caso dos irmãos Wright, o algo a mais que Bell adicionou foi relativamente simples. Ele mudou de uma corrente intermitente para uma corrente contínua, o único tipo capaz de reproduzir a fala humana. As duas correntes são exatamente a mesma corrente direta, intermitente. Significa quebrada por uma pequena pausa. Especificamente, Bell manteve o circuito aberto em vez de quebrar o circuito intermitentemente, como Reis tinha feito. O tribunal concluiu: Reis nunca pensou nisso e não conseguiu transmitir a fala telegraficamente. Bell fez e teve êxito. Sob tais circunstâncias, é impossível sustentar que o que Reis fez foi uma antecipação da descoberta de Bell. Seguir Reis é fracassar, mas seguir Bell é ter sucesso. A diferença entre os dois é simplesmente a diferença entre fracasso e sucesso. Se Reis tivesse prosseguido, poderia ter encontrado a rota para o sucesso, mas ele parou e fracassou. Bell deu seguimento ao trabalho e o levou a um resultado bem-sucedido. Seu sócio majoritário silencioso inspirou-o para o sucesso. R.G. Letourneau, construtor de equipamento pesado de terraplanagem, motivou milhares de pessoas com seus discursos inspiradores. Nessas palestras, ele se referia com reverência a meu sócio majoritário. Falava sobre a inspiração e ajuda que recebeu do sócio. Letourneau tinha pouca educação formal, mas realizou feitos de engenharia espantosos. Como subcontratante da grande empresa Hoover em Nevada, Letourneau perdeu uma fortuna porque foi surpreendido com um inesperado extrato de rocha. O custo de perfuração da rocha foi maior do que ele tinha calculado na estimativa do contrato. Então, ele quebrou tentando cumprir sua parte do acordo. Mas, em vez de ficar remoendo a perda, Letourneau voltou-se para a oração. Como ele rezou? Expressando gratidão, profunda gratidão, pelo que lhe restara um corpo sadio, um par de mãos fortes, um cérebro que podia pensar e algo mais. Nas minhas horas de maior aflição, disse Letourneau, encontrei meu maior trunfo na revelação e descoberta de um sócio majoritário silencioso. Desde então, reconheço esse sócio na minha vida pessoal e empresarial.
tudo que tenho, tudo que fiz que valeu a pena. Devo a ele. Napoleão Hill esteve associado a Letourneau por 18 meses e teve a oportunidade de observá-lo de perto. Àquela altura, Letourneau tornara-se um conhecido conferencista inspirador. Ele dedicava muito de seu tempo a viajar por todo o país em seu avião particular, pregando sua mensagem. É maravilhoso estar em sociedade com Deus. Certa noite, quando os dois homens voavam de volta para casa, após uma palestra na Carolina do Norte, aconteceu algo interessante. Logo depois da decolagem, Letourneau foi dormir. Cerca de 30 minutos mais tarde, Napoleão Hill o viu pegar um caderninho de bolso e escrever várias linhas nele. Depois que o avião pousou, Hill perguntou a Letourneau se ele lembrava de ter escrito em seu caderno. Ué, não, exclamou Letourneau. Ele imediatamente tirou o caderno do bolso e olhou. Ele disse: cá está. Estava em busca disso há vários meses. Eis aqui a resposta para um problema que me impedia de completar uma máquina em que estamos trabalhando. Quando você receber um lampejo de inspiração, anote-o. Pode ser o algo a mais que você está procurando. Acreditamos que a comunicação com a inteligência infinita se dá por meio da mente subconsciente. Acreditamos que você deve estabelecer o hábito de anotar lampejos de inspiração no instante em que eles são comunicados a você, do subconsciente para o consciente. Albert Einstein desenvolveu teorias complexas e profundas sobre o universo e as leis naturais que o controlam. Contudo, usou apenas os mais simples, mas os mais importantes instrumentos já inventados: um lápis e um pedaço de papel. Ele escrevia suas perguntas e respostas. Você desenvolverá seus poderes mentais quando aprender a desenvolver o hábito de se fazer perguntas. Quando aprender e desenvolver o hábito de usar o lápis e o papel para anotar suas dúvidas, ideias e respostas. É improvável que Einstein e outros cientistas chegassem às suas conclusões bem-sucedidas sem ter aprendido a partir do conhecimento registrado por matemáticos e cientistas que os precederam. Também é improvável que tivesse tentado sem ter se motivado a procurar princípios universais após desenvolver o hábito de se engajar em períodos de pensamento e ação. Você conhece algum grande pensador ou pessoa realizadora a qual não faça anotações das ideias que lhe ocorrem? Aprenda pensamento criativo com o pensador criativo. O poder criador da mente e imaginação aplicada, de Alex F. Osborne, da agência de publicidade Batten, Barton, Durstin e Osborne, inspirou centenas de milhares de pessoas a se engajarem em pensamento criativo. Igualmente importante é que essas pessoas foram motivadas à ação positiva e construtiva. O pensamento não é criativo a menos que seja levado adiante pela ação. Osborne, como muitos pensadores criativos, usava um bloco de notas e um lápis como ferramentas de trabalho favoritas. Quando lhe ocorria uma ideia, ele a anotava. Como outros grandes realizadores, dedicava-se a períodos de pensamento, planejamento e estudo. Alex Osborne afirmou uma verdade óbvia quando disse: todo mundo tem alguma capacidade criativa, mas a maioria das pessoas não aprendeu a usá-la. Os métodos de brainstorm de Osborne, explicados em seu livro Imaginação Aplicada, obra de fácil leitura, são empregados em salas de aula de faculdade, fábricas, escritórios, igrejas, clubes e em casa. Brainstorm, conforme desenvolvido por Osborne, é um método muito simples no qual duas ou mais pessoas usam a imaginação coletiva para chegar a ideias que fulguram do seu subconsciente para a mente consciente em resposta a uma pergunta, incorporando um problema específico. As ideias são anotadas tão logo ocorrem à mente dos participantes. Não é permitido nenhum julgamento crítico antes que muitas sejam anotadas. Mais tarde, são esquadrinhadas e julgadas para se determinar a praticidade e o valor. A Faculdade La Salle da Filadélfia e muitas universidades em todo o país ministram cursos abrangentes de pensamento criativo.
incluindo os métodos utilizados pelos pensadores criativos em muitas fases dos negócios e da indústria. Foi um desses pensamentos criativos que permitiu a Elmer Gates fazer deste mundo um lugar melhor para se viver. Gates foi um grande professor, filósofo, psicólogo, cientista e inventor norte-americano. Ao longo da vida, desenvolveu centenas de invenções e descobertas nas várias artes e ciências. Ele praticou o pensamento criativo, sentando em busca de ideias. A própria vida de Gates provou que seus métodos de desenvolvimento do corpo e cérebro poderiam gerar um corpo saudável e aumentar a eficiência da mente. Napoleon Hill lembra como, munido de uma carta de apresentação de Andrew Carnegie, foi visitar Gates em seu laboratório em Chevy Chase. Quando Hill chegou, a secretária de Gates disse: "Sinto muito, mas não estou autorizada a perturbar o Dr. Gates neste momento." "Quanto tempo você acha que vai demorar para que eu possa vê-lo?" perguntou. "Não sei, mas pode demorar até 3 horas, ela respondeu. "Você poderia me dizer por que não pode perturbá-lo?" Ela hesitou e então respondeu: "Ele está sentado em busca de ideias." Napoleon Hill sorriu. "O que significa sentado em busca de ideias?" Ela retornou o sorriso e disse: "Talvez seja melhor deixarmos o Dr. Gates explicar. Realmente não sei quanto tempo vai demorar, mas você está convidado a esperar. Se preferir vir outro dia, verei se consigo marcar um horário para você." Hill decidiu esperar. Foi uma decisão valiosa. O que aprendeu valeu a pena esperar. Ele conta o que aconteceu da seguinte maneira: quando Gates finalmente apareceu na sala e sua secretária nos apresentou, contei-lhe em tom jocoso o que ela havia dito. Depois de ler a carta de apresentação de Andrew Carnegie, respondeu em tom afável: "Você estaria interessado em ver onde me sento em busca de ideias e como faço isso?" Ele me levou a uma salinha à prova de som. A única mobília no cômodo consistia em uma mesa e uma cadeira simples. Em cima da mesa havia blocos de papel, vários lápis e um interruptor para acender e apagar as luzes. Em nossa entrevista, Gates explicou que, quando era incapaz de obter uma resposta para um problema, entrava na sala, fechava a porta, sentava-se, apagava as luzes e mergulhava em profunda concentração. Ele aplicava o princípio do sucesso da atenção controlada, pedindo ao subconsciente que lhe desse uma resposta para o problema específico, fosse qual fosse. Em algumas ocasiões, as ideias pareciam não vir. Em outras vezes, afluíam à sua mente na mesma hora. E em alguns casos, levava até 2 horas para aparecerem. Então, logo começavam a se cristalizar, ele acendia as luzes e começava a escrever. Elmer Gates refinou e aperfeiçoou mais de 200 patentes que outros inventores tinham empreendido, mas ficado aquém do sucesso. Ele conseguiu adicionar os ingredientes que faltavam, o algo mais. Seu método consistia em começar pela análise do pedido de patente e seus desenhos até encontrar sua fraqueza, o algo mais que faltava. Ele levava uma cópia do pedido de patente dos seus desenhos para a saleta. Ao sentar-se em busca de ideias, concentrava-se em encontrar a solução para um problema específico. Quando Napoleon Hill pediu a Gates para explicar a origem de seus resultados, ao sentar-se em busca de ideias, ele deu a seguinte explicação: as fontes de todas as ideias são conhecimento armazenado na mente subconsciente e adquirido por meio da experiência individual, observação e educação. Conhecimento acumulado por outros pelos mesmos meios que podem ser transmitidos por telepatia. O grande armazém universal de inteligência infinita, onde é depositado todo o conhecimento e todos os fatos e que pode ser contatado por meio do setor subconsciente da mente. Quando sento em busca de ideias, posso sintonizar uma ou todas essas fontes. Se outras fontes de ideias estão disponíveis, não sei quais são. Elmer Gates encontrava tempo para se concentrar e pensar em sua busca por algo mais. Ele sabia o que estava procurando especificamente e ia adiante com sua ação positiva.
No capítulo 7, vamos discutir como você pode aprender a ver, de modo que sua busca por algo mais seja facilitada. Nessa busca você pode falhar, porém, ao fracassar, você pode ter sucesso em descobrir algo ainda maior. Pergunte a si mesmo: por quê? Seja observador, pense, entre em ação. Acreditamos que a Bíblia, além de um dicionário e uma enciclopédia bons e abrangentes, deve estar presente em cada casa. Eles também podem ajudar em sua busca por algo mais. Você não precisa ter vergonha de ser um fracasso como Cristóvão Colombo. Olhe em sua enciclopédia britânica e você encontrará a história eletrizante e emocionante de Cristóvão Colombo. Ele estudou astronomia, geometria e cosmografia na Universidade de Paiva. O livro de Marco Polo, Teorias de Geógrafos, Relatórios e Tradições de Navegantes, bem como embarcações com obras de arte e artesanato de origem não europeia lançadas ao mar. Tudo isso estimulou a imaginação dele. Passo a passo, ao longo dos anos, por meio de raciocínio indutivo, ele chegou à firme convicção de que o mundo era uma esfera. Tendo chegado a essa conclusão, ficou convencido por meio do raciocínio dedutivo de que o continente asiático poderia ser alcançado navegando-se para o oeste a partir da Espanha, assim como Marco Polo havia alcançado viajando para o leste. Ele desenvolveu um desejo ardente de provar sua teoria. Buscou o apoio financeiro necessário, navios e homens para explorar o desconhecido e encontrar algo mais. Ele entrou em ação. Manteve a mente no seu objetivo. Durante um período de 10 anos, muitas vezes esteve prestes a receber a ajuda necessária, mas o embuste de um rei, o ridículo, a desconfiança e o medo de funcionários subordinados do governo, a descrença daqueles que queriam ajudá-lo, mas no último momento se recusavam por causa do ceticismo de seus assessores científicos. Tudo isso provocou derrota após derrota. Ele continuou tentando. Em 1492, Colombo recebeu a ajuda pela qual tão persistentemente havia procurado e rezado. Em agosto do mesmo ano, navegou para o oeste da Índia, China e Japão. Ele estava no curso certo e indo na direção certa. Você conhece a história. Depois de desembarcar nas ilhas do Caribe, Cristóvão Colombo retornou à Espanha com ouro, algodão, papagaios, armas curiosas, plantas misteriosas, pássaros, entre outros animais desconhecidos e vários nativos. Pensava que tinha alcançado seu objetivo e chegado às ilhas da Índia. Fracassou, não tinha chegado à Ásia, mas, sem ter consciência disso imediatamente, Colombo tinha encontrado algo mais, um bocado e tanto a mais. Você, como Cristóvão Colombo, pode falhar em alcançar seus objetivos principais mais elevados ou suas sublimes obsessões. Você, como ele, pode fracassar em seus esforços para chegar a um destino distante no reino do desconhecido, mas pode descobrir algo mais, algo equivalente à riqueza das Américas. Você, como ele, pode inspirar e direcionar aqueles que lhe seguem a rumar na direção certa, no curso certo e irem mais longe no desconhecido, até alcançar os objetivos dignos que concebeu. Você, como ele, tem tempo e o poder de pensar. Você, como ele, pode esforçar-se com persistência e com uma atitude mental positiva para alcançar seus objetivos principais definidos e encontrar algo mais. Você não precisa ter vergonha de ser um fracasso como Cristóvão Colombo. E algo mais. Como aplicar isso? Por agora, você deve estar em condições de extrair princípios de exemplos específicos, de modo que possa relacionar, assimilar e usá-los. Concordamos com o almirante H. G. Rickover nas verdades fundamentais de sua declaração. Entre os jovens engenheiros que entrevistamos, encontramos uns poucos que tiveram formação completa nos fundamentos ou princípios de engenharia, porém, a maioria absorveu quantidades de fatos, muito mais fáceis de aprender do que os princípios, mas de pouco uso,
sem a aplicação destes. Uma vez adquirido, um princípio torna-se parte do indivíduo e nunca é perdido. Pode ser aplicado aos novos problemas e não se torna obsoleto, como acontece com todos os fatos em uma sociedade cambiante. Aprenda os princípios, aplique-os. Se você não está fazendo progresso satisfatório para alcançar seus objetivos, procure o algo mais. Pode ser algo conhecido ou desconhecido, mas você vai encontrá-lo se dedicar o tempo necessário para estudar, pensar, planejar e pesquisar. Agora, este capítulo não estaria completo sem referência à força cósmica do hábito. Usar a força cósmica do hábito é um dos 17 princípios do sucesso. E o conceito da força cósmica do hábito é fácil de entender. Trata-se de um nome que demos ao poder aplicado de qualquer princípio ou lei natural e universal, conhecido ou desconhecido. A força cósmica do hábito pode ser simplesmente definida como o uso da lei universal, seja ela conhecida ou desconhecida para você. Por exemplo, é fácil entender que, quando um objeto cai no chão, a lei da gravidade está sendo aplicada. E, portanto, se você quer que um objeto caia de uma determinada altura, você usa a força cósmica do hábito, nesse caso em particular, a lei da gravidade. Mas a lei da gravidade ou qualquer outra lei não é em si mesma um poder. Contudo, quando você usa o princípio corretamente, o poder então é empregado de acordo com a lei universal. E assim, a quebra do átomo, cada invenção, fórmula, química, fenômeno psíquico, ação e reação individual, seja algo físico, mental ou espiritual, é o resultado do uso da lei natural. Para cada resultado existe uma causa, e o resultado é ocasionado pelo uso da força cósmica do hábito. Novamente, o homem é uma mente com um corpo e pode pensar. É por meio do pensamento que ele aprende a usar a força cósmica do hábito, e seu pensamento pode transformar os pensamentos dele em realidade. Esse conceito não é difícil de compreender, pois, em 1900, Albert Einstein deu ao mundo sua famosa fórmula E igual mc ao quadrado. Essa fórmula explica a relação entre energia e matéria. Quando a matéria se aproxima da velocidade da luz, chamamos de energia e, à medida que a velocidade diminui para zero, continua a ser matéria. Na fórmula, E é energia, m é massa ou matéria e c representa a velocidade da luz. Assim, vemos que a fórmula de Einstein é um símbolo em palavra de uma das leis das forças cósmicas do hábito. Por compreender e aplicar essa fórmula, o homem tem sido capaz de transformar matéria em energia e energia em matéria, e de usar a energia atômica para fins construtivos, tais como iluminar uma cidade inteira, abastecer navios, ou mesmo para questões cotidianas como gerar calor para cozinhar. E algo mais. Agora podemos ver que, como matéria e energia são a mesma coisa, todo o universo está relacionado. Então, você tem um problema? Isso é bom. Você vai aprender no capítulo seguinte como adaptar muitas das lições aprendidas neste capítulo à sua própria vida. Então, terá condições de enfrentar com êxito os problemas criados pela lei universal da mudança, que, como toda lei natural, é o resultado da força cósmica do hábito. Piloto número 5. Pensamentos pelos quais se guiar. 1. E algo mais. O que o importante princípio contido neste capítulo significa para você e como você pode aplicá-lo? 2. Se você falhou em um empreendimento, por que? Pode ser porque lhe falte algo mais. Falta um número em sua combinação de sucesso? 3. O todo é igual à soma de todas as partes e é maior do que qualquer de suas partes. A falta de alguma parte está impedindo seu sucesso? 4. A pequena diferença entre sucesso e fracasso muitas vezes é algo mais. Hip hip urra, um flap de asa móvel, um quarto de volta de um parafuso. 5. Você tem sociedade com seu sócio majoritário? 6. Use os mais simples, mais importantes
instrumentos já inventados, papel e lápis, para anotar lampejos de inspiração quando eles ocorrerem. 7. Qual a diferença entre a técnica de brainstorm e a de sentar em busca de ideias? Qual é o valor de cada uma? 8. Use o princípio do sucesso de atenção controlada. 9. Não tenha medo de ser um fracasso como Cristóvão Colombo. 10. Você estabeleceu o hábito de aprender os princípios fundamentais ou apenas absorve quantidades de fatos? 11. Você entende e consegue aplicar em sua própria experiência as verdades e os princípios fundamentais da declaração do almirante H. G. Rickover? Você não precisa ter vergonha de ser um fracasso como Cristóvão Colombo.